Fala pessoal, tudo certo com vocês? O meu nome é Arthur e sejam bem-vindos à segunda aula do primeiro workshop de elaboração de mapas no QGIS. Nessa aula, o tema será mapa ambiental. E o objetivo final é a criação de um mapa de pontos de IQA, ou seja, pontos de índice de qualidade das águas, ao longo de uma bacia hidrográfica. A primeira etapa dessa aula é uma conceituação rápida para que todo mundo tenha um mínimo de conhecimento sobre o assunto, ou seja, sobre o que é o IQA e para que ele serve. Então, o IQA, que é o Índice de Qualidade das Águas, foi criado em 1970 nos Estados Unidos e foi implantado no Brasil pela CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E esse indicador, o IQA, ele aponta principalmente a contaminação de corpos d'água pelo lançamento de esgoto doméstico. E isso muito em função dos parâmetros que ele avalia, que são 9. Esses parâmetros são temperatura, pH, oxigênio dissolvido, sólidos totais, DBO, coliformes termotolerantes, nitrogênio e fósforo total e turbidez. Então, com a junção desses parâmetros todos, desses 9 parâmetros, em uma equação, tem-se um resultado que varia de 0 a 100 e pode ser classificado em ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Então, o IQA pode se enquadrar em alguma dessas categorias de classificação, de acordo com o resultado da ponderação. Então, esse basicamente é o IQA. Essas são as informações principais para a aula de hoje. A gente não vai entrar mais em detalhes, como, por exemplo, como é feito o cálculo dessa ponderação, porque não é o objetivo da aula. Mas a informação principal que vocês vão utilizar hoje é essa, ou seja, a categoria do IQA em função da sua ponderação. A segunda etapa dessa aula de hoje é a organização dos arquivos do projeto. É nessa etapa que a gente vai organizar a pasta e baixar os arquivos necessários. Então, na elaboração desse mapa, vão ser utilizados 4 arquivos diferentes, que são um arquivo de pontos de IQA com coordenadas, que pode ser em formato shapefile ou CSV, por exemplo, um arquivo de cursos d'água, um arquivo vetorial de cursos d'água, um arquivo vetorial da bacia hidrográfica e a malha de municípios da região. É importante lembrar que o único arquivo obrigatório desse mapa é o arquivo de pontos de IQA. O restante, que são cursos d'água, bacia e municípios, não são arquivos necessariamente obrigatórios, mas eles vão ser utilizados para deixar o nosso mapa bem mais elaborado, mais organizado e mais fácil de entender. Então, apesar de não serem obrigatórios, são muito importantes para esse mapa. Você pode colocar outras camadas, como por exemplo, o uso do solo, para ver como o IQA se comporta de acordo com o uso no entorno daquele ponto, ou colocar bacias adjacentes a essa bacia de estudo, isso dependendo da sua preferência. Nesse caso, a gente vai utilizar basicamente esses 4 arquivos e todos eles a gente vai deixar disponível para vocês. Mas a malha de municípios, se você tiver interesse, você pode baixar diretamente no portal de mapas do IBGE. Então você vai no Google, coloca portal de mapas IBGE e acesse o primeiro link. Aqui você tem algumas opções. Eu vou em organização do território, depois em malhas territoriais e aqui eu vou em malha de municípios. Depois eu vou até o estado de interesse, no caso Santa Catarina, e vou escolher a última versão, que é a malha municipal de 2019. Eu clico nela, vai aparecer uma pastinha aqui do lado com o nome do arquivo e o tipo de extensão. Eu clico e faço download. Agora eu posso ir até a pasta do meu projeto. Eu já
tinha salvado esse arquivo na pasta. Eu vou até a pasta do projeto, onde eu criei duas novas pastas. Uma chamada dados e outra chamada SHP. Na pasta dados, eu salvei um arquivo vetorial, um arquivo em tabela, com os pontos com coordenadas de IQA e a ponderação do IQA. Na pasta SHP, eu salvei todos os meus arquivos no formato vetorial. Aqui eu tenho, então, a hidrografia, os cursos d'água. Eu tenho a bacia hidrográfica. Tem também os limites municipais, que é o arquivo que eu baixei lá no portal de mapas do IBGE. Ele vem em um arquivo compactado. Eu só clico no botão direito e vou extrair aqui. Pronto, agora eu tenho todos os arquivos vetoriais e o arquivo de dados necessário para iniciar o mapa. A única coisa que eu vou fazer aqui é transformar esse arquivo de tabela em um arquivo no formato CSV. Eu vou abrir esse arquivo. Aqui eu tenho 3 colunas, uma com as coordenadas x, outra com as coordenadas y e a terceira com o valor de IQA. E vou em arquivo, salvar como. Vou salvar esse arquivo no formato CSV. Salvar. Posso fechar. Agora eu já tenho tudo pronto para iniciar o meu mapa. E a próxima etapa é a importação desses arquivos para o projeto. E além da gente importar os arquivos, a gente vai definir o sistema de coordenadas do projeto. Então agora a gente vai abrir o QGIS. Aqui no QGIS, para você configurar o sistema de coordenadas do projeto, você vem aqui embaixo nessa opção. E nessa janela, você define o seu sistema. Ele já vem pré-definido como WGS84, sistema de coordenadas geográficas WGS84, mas eu vou alterar para Sirgas 2000, projeção UTM e zona 22 Sul. Isso porque o Sirgas 2000 é o datum oficial do país e eu estou na zona 22 Sul. Essa primeira lista é uma lista com sistemas utilizados recentemente, então basta eu clicar aqui, dar OK. Mas se eu não estiver aparecendo, se for a primeira vez que você estiver utilizando o QGIS, você vai nesse campo de busca, coloca, no meu caso, Sirgas 2000. E aqui embaixo vão aparecer basicamente duas opções, que são os sistemas de coordenadas geográficas e os sistemas de coordenadas projetadas. Como eu falei, eu vou utilizar o sistema de coordenadas projetadas, porque a minha área está em somente uma zona, e é uma área relativamente pequena, então posso utilizar esse sistema. E aqui em coordenadas projetadas, eu vou até o sistema que eu quero utilizar. Nesse caso, Sirgas 2000, projeção UTM, zona 22 Sul, que é o mesmo que está aqui em cima. Eu clico, dou OK. E como você pode observar, o código EPSG, que é um código único para cada sistema de coordenadas, já foi atualizado. Antes estava o código do WGS84, agora está o código do sistema que você escolheu. Então, com o sistema de coordenadas definido, eu já posso adicionar as camadas do meu mapa. Eu vou lá em cima, no menu camada, e depois em adicionar camada vetorial. Aqui nessa janela, eu vou nessa opção, nesse botão aqui, para buscar a pasta do meu projeto. Aqui na pasta do projeto, eu vou na pasta SHP, que é onde estão os arquivos vetoriais.
E aqui onde marca todos os arquivos, eu vou alterar para Shapefile, para mostrar somente os arquivos nesse formato. Eu seleciono todos eles. O primeiro é o arquivo com a bacia hidrográfica, o segundo é o arquivo com a discografia e o terceiro é o arquivo de municípios que a gente baixou no IBGE. Eu clico em abrir, depois adicionar, close. Agora eu vou adicionar o arquivo de texto, que é o arquivo com os pontos de IKEA. Para isso eu vou novamente em camada, adicionar camada e adicionar camada de texto delimitado. Eu vou nesse botão aqui de busca encontrar o meu arquivo. Então eu vou na pasta do projeto, ele está na pasta dados, clico nele, depois em abrir. Aqui em formato do arquivo, eu vou deixar marcada a opção ponto e vírgula. E depois em definição de geometria, que é a configuração mais importante para a adição dessa camada, eu vou marcar a opção coordenadas de ponto, porque nessa tabela eu tenho duas colunas que representam as coordenadas do ponto, de cada ponto de IKEA. Em campo X eu coloco a coluna, que tem as coordenadas X, em campo Y, as coordenadas Y. Então, eu seleciono os campos X e Y. E aqui no sistema de coordenadas, eu vou deixar em Sirgas 2000. Eu dou adicionar, depois close. Agora eu tenho meus pontos adicionados aqui no projeto, mas eles estão ainda no formato de texto. Para eu verificar isso, eu venho aqui na camada com o botão direito, depois vou em propriedades. Aqui na aba de informação dessa camada, eu posso verificar o tipo de armazenamento, que é um arquivo de texto delimitado. Então, agora eu vou converter esse arquivo de texto para uma camada vetorial. Eu vou fechar essas propriedades. Vou na camada com o botão direito novamente, e dessa vez em exportar e depois em salvar feições como. Aqui no formato, eu vou deixar em Shapefile. E aqui em nome do arquivo, eu clico nesse botão para buscar a pasta do projeto. Eu vou em SHP, a pasta com os arquivos vetoriais. Vou dar o nome. IKEA. Salvar. Sistema de coordenadas, eu vou deixar do mesmo, que é o Sirgas 2000, Zona 22 Sul. Posso dar OK. Agora a camada vetorial já foi adicionada ao mapa. Vou verificar o formato dela. Aqui em armazenamento você vê que já está em Shapefile, diferentemente da camada anterior. Essa eu já posso excluir do meu projeto. Eu clico nela, com o botão direito, em remover, ou eu seleciono ela e clico nesse botão aqui, para remover da camada do projeto. Ok? Agora eu vou salvar esse projeto lá na minha pasta. Então, para isso, eu clico aqui nesse disquete, nesse ícone de disquete aqui em cima. Ou eu vou em projeto e salvar. Agora eu vou na pasta do projeto e vou dar o nome a ele. Vou colocar IKEA Angão. É o nome da bacia hidrográfica. Clico em salvar. Pronto. Agora o meu projeto já está salvo e pronto para ser iniciado. A próxima etapa, então, dessa aula é a configuração das camadas do projeto, de todas essas camadas que a gente acabou de adicionar. É nessa etapa que a gente vai configurar a simbologia das camadas, de todas elas, e também criar rótulos
para algumas dessas camadas. Então agora a gente volta ao QGIS. E a primeira etapa é a configuração da simbologia. É nessa etapa que a gente vai configurar a cor, de preenchimento, de linha, tamanho de cada camada do mapa. A gente vai começar de cima para baixo. Então, vamos iniciar pelo município, pelos limites dos municípios, até chegar nos pontos de IKEA. Aqui nos municípios, você vai com o botão direito em propriedades, depois em simbologia. Nesse caso, eu vou utilizar símbolo simples mesmo. Eu não vou fazer nenhuma diferenciação entre os municípios. Então, por isso, eu escolho símbolo simples. Eu vou aqui em preenchimento simples. Na cor de preenchimento, eu vou colocar preenchimento transparente. E aqui na cor de traço, eu vou colocar... Vou mudar uma cor aqui. Sim. Vou aplicar. Vou colocar o estilo do traço como linha tracejada. Vou aplicar. A largura do traço eu vou colocar 0,2. E ainda na cor, eu vou colocar um pouco transparente. Dou aplicar e dou OK. Agora na hidrografia, eu vou colocar ela para cima. Primeiro eu vou configurar a bacia hidrográfica. Aqui na bacia, eu vou em propriedades. Depois em simbologia, eu vou trocar apenas a cor. Eu vou colocar preenchimento branco. E a cor do traço, vou deixar em preto. E a largura, a que já veio pré-definida, 0,26. Dou aplicar, dou OK. Agora na simbologia da camada de cursos d'água, eu vou nas propriedades novamente. Mas dessa vez, em vez de utilizar símbolo simples, eu vou utilizar símbolo baseado em regra. Isso porque eu quero que o rio principal, que é o rio Sangão, seja destacado do restante. Eu vou colocar uma espessura diferente nesse rio, que é o rio principal, e o restante eu vou deixar com uma espessura menor. Então, para isso, eu venho aqui nas regras, eu vou remover essa regra que já foi criada. Depois eu clico aqui para adicionar uma nova regra. Aqui em filtro, eu vou nesse botão para criar uma nova expressão. Depois eu vou em campo e valores, dou 2 cliques em nome. Depois em igual. Agora eu clico em único para buscar todos os valores desse campo. Eu tenho alguns rios aqui com nome e dou 2 cliques em Sangão, em Rio Sangão. Então, essa expressão está querendo dizer que onde o nome for igual a Rio Sangão, eu posso aplicar uma simbologia diferente para essa feição. Aqui em rótulo eu vou colocar Rio Sangão. Aqui na simbologia, vou colocar uma cor azul, uma largura de 0,66. Dou OK. Se eu der aplicar, o único curso d'água que vai aparecer no meu projeto, no meu mapa, é o curso principal, é o Rio Sangão, porque ele é o único que possui uma regra associada. Então, para eu adicionar o restante, eu venho aqui embaixo e crio uma nova regra. Eu vou colocar o rótulo como cursos d'água. Depois eu vou marcar a opção outros. Clicando nessa opção, todo o restante dos cursos d'água, todo o restante que não possui uma regra associada, vai ser selecionado. Então, marco a opção outras. E aqui em símbolo, eu vou colocar
a mesma cor do rio principal, apenas com uma largura diferente. Eu tinha colocado 0,66, vou deixar em 0,26. Dou OK e dou aplicar novamente. Agora todo o restante dos cursos d'água está visível também no meu mapa. Eu posso dar OK, partir para a simbologia dos pontos de IKEA. Nessa camada, eu vou configurar a simbologia de forma categorizada. Isso porque eu quero que cada ponto seja classificado de acordo com a categoria do IKEA. Não um valor numérico, que varia de 0 a 100, mas sim a classe do IKEA. Varia de péssimo a ótimo. Mas como nessa camada eu só tenho algumas informações na tabela de atributos, que são 2 colunas para a coordenada e uma para o IKEA, eu não tenho, por enquanto, como fazer essa classificação, essa categorização. Então, para isso, eu vou criar um novo campo nessa tabela, que vai servir para eu dizer a classe de cada ponto em função do resultado do IKEA. Agora eu habilito a edição dessa camada e depois eu vou na calculadora de campo, aqui no lado, para criar desse campo em função de uma expressão. Esse campo vai se chamar categoria, tipo vai ser texto, o comprimento eu vou deixar em 10. E aqui na expressão, eu vou editar uma expressão para que esse campo seja criado automaticamente em função do valor de IKEA. Então, por exemplo, nesse primeiro valor de 82, o campo de categoria, que representa essa linha, vai ser ótimo. Vai ser descrita a palavra ótimo nesse novo campo. Porque o valor de 82 está na categoria de IKEA ótimo. Então eu vou colocar a minha condicionante aqui, a minha expressão de condicionante, que é case. Se eu colocar ela na busca, aqui, eu consigo ver como ela é escrita. Então primeiro eu coloco a expressão case e depois cada uma das condições. Então eu coloco case, embaixo when, que significa quando. Então, quando alguma condição é satisfeita, eu escrevo algum valor, algum resultado. Então, nesse caso, eu vou colocar quando o IKEA for maior que 79, eu expando aqui campo e valores. Quando o IKEA for maior que 79, então, que é o then, então eu vou escrever a palavra ótimo. É isso que essa linha está querendo dizer, essa segunda linha da expressão. Quando o IKEA for maior que 79, essa é a condição, o valor resultante será ótimo. E eu faço isso para cada categoria de IKEA. A próxima é a categoria de IKEA bom. Eu vou colocar quando o IKEA for maior que 51 e o IKEA for menor ou igual a 79, então o valor resultante é bom. Eu vou copiar essa terceira linha. Eu vou escrever a expressão, a condição da categoria regular. Vou colocar aqui regular. Essa categoria, o IKEA deve estar entre 36 e 51. Vou copiar novamente. E vou colocar a categoria ruim. E nessa categoria, o IKEA deve estar entre 19 e 36. A próxima categoria, que é a péssima, eu posso colocar simplesmente else, que vai representar
todos os valores que não estão em nenhuma dessas condições. Então, algum valor que não esteja dentro dessas condições vai ser classificado como péssimo. Depois eu fecho essa expressão com um end no final. Tá? Só end. Pronto. Se eu der OK, vai ser criado automaticamente um novo campo nessa tabela, chamado categoria, que vai estar com esses valores: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, de acordo com o IQA. Então, eu vou dar OK. E agora, cada linha dessa tabela tem a sua categoria de IQA, de acordo com essa coluna chamada IQA, que vai de ótimo a péssimo. Então, por exemplo, o primeiro ponto, que tem o IQA de 82, que está acima de 79, é classificado como ótimo. E por aí vai, até o último ponto. Isso tudo de forma automática. Agora eu vou criar outra coluna nessa tabela chamada ponto, para eu identificar cada ponto com um número. Por exemplo, esse primeiro ponto eu vou chamar de ponto 1, esse segundo de ponto 2, até o último ponto, que é o ponto 8. Deixa eu colocar aqui. Então, esse é o primeiro e esse é o último. Eu vou novamente na calculadora de campo e vou criar um novo campo chamado ponto. Deixa eu remover a seleção aqui. Então, esse novo campo vai se chamar ponto. O tipo vai ser texto. E o comprimento eu vou colocar 2. O comprimento é o número máximo de caracteres nesse campo. E eu vou deixar em 2, porque eu vou colocar somente a letra P ao invés da palavra ponto. Então, o ponto 1 vai se chamar P1, o ponto 2 P2 e assim até o final. Aqui na expressão, eu vou colocar a letra P, entre aspas, seguida de uma função que me retorne o valor do ID de cada linha, de cada feição. Então, vou colocar a letra P, entre aspas, depois eu vou ligar essa letra a essa função, utilizando esse operador aqui, que é o de concatenação. Então, P ligado à função ID. É uma função que retorna o ID da feição. Se eu der OK, vai ser criado um novo campo nessa tabela, chamado ponto, com a letra P seguida do ID de cada feição. Vou dar OK. Agora, o primeiro ponto, que é o ponto 1, foi nomeado P0, porque o ID dessa feição, o ID dessa linha, é 0. Para resolver isso, a gente volta lá na calculadora. Eu vou atualizar agora esse campo, atualizado campo ponto, e vou colocar novamente a expressão P ligado à função ID, só que dessa vez vou acrescentar 1 a esse ID. Então vou colocar mais 1 entre parênteses e dou OK. Agora sim, cada ponto tem o seu nome, iniciando pelo ponto 1, que é o ponto mais alto dessa bacia. Agora eu posso salvar essa camada, essa edição que a gente fez na camada, e fechar do modo de edição. Agora eu vou na camada de pontos de IKEA, para editar a simbologia. Eu vou com o botão direito na camada, depois em propriedades, e agora eu vou em simbologia.
Aqui em simbologia, eu vou utilizar dessa vez o símbolo categorizado. E aqui em valor, eu escolho o campo que eu quero utilizar para categorizar essa camada, a simbologia dessa camada. E o campo vai ser categoria. Depois eu clico em classificar. E agora cada valor do campo categoria tem um símbolo diferente. Esse último aqui eu vou remover, que é uma simbologia para todos os outros valores. Eu posso remover ela. E se eu der um aplicar, agora cada ponto tem uma cor diferente no mapa, de acordo com a categoria do IKEA. Eu posso mudar individualmente cada símbolo, clicando 2 vezes nele. Aí eu posso colocar a classe bom, eu vou colocar verde. Ok? Ótimo, eu vou deixar em azul. Regular, amarelo. E ruim, vermelho. Vou dar aplicar. O símbolo de cada ponto eu posso alterar, vindo aqui em símbolo e escolhendo algum dessa lista, algum desses símbolos aqui. Mas nesse caso, eu vou colocar um símbolo personalizado, um símbolo SVG. Então, para isso, eu venho em marcador simples. Depois, em tipo, eu escolho marcador SVG. E posso aqui no final escolher algum dessa lista, de todas essas pastas aqui. O símbolo que eu quero é um símbolo de gota para representar cada ponto de QA. Ele não está presente nessa lista ainda, e para isso eu preciso instalar um complemento que vai me permitir adicionar mais símbolos nessa biblioteca. Eu vim aqui em complementos, então, lá em cima, gerenciar e instalar complementos, e vou buscar pelo plugin Resource Sharing, QGIS Resource Sharing. Já está aqui. Eu clico em instalar. Quando ele é instalado, ele cria automaticamente um ícone aqui na barra de ferramentas. Vou colocar para cima. Abrindo esse plugin, eu tenho uma lista com várias coleções de símbolos, como por exemplo, silhueta de animais, pegadas de animais e vários outros. O pacote de símbolos que eu quero é esse aqui, da ONU. Ele tem o símbolo que eu quero, que é uma gota. Está aqui, é esse símbolo aqui. Eu vou colocar esse símbolo para cada ponto em uma cor diferente para cada categoria. Eu clico nessa biblioteca de símbolos, depois em instalar. Esse pacote já foi instalado. Posso fechar daqui. E voltando na simbologia da camada, eu vou novamente em símbolo. Aqui em marcador simples, eu escolho o tipo SVG. E aqui embaixo já se encontra a pasta com os ícones que eu acabei de instalar. Vou lá no final e escolho esse símbolo de gota. Dou OK. Dou aplicar. Agora cada ponto tem um símbolo personalizado, símbolo de gota, associado a ele. A cor se manteve a mesma, então não preciso alterar a cor novamente. A cor que eu já tinha definido anteriormente ainda continua inalterada.
Eu vou só aumentar um pouco essa simbologia, o tamanho desse símbolo. Vou colocar 4. Ok. Clicar, não. Um pouco menos. Tá bom. Então agora o símbolo já foi configurado. O símbolo dessa camada. Eu posso dar OK. Agora o próximo passo é configurar o rótulo das camadas. Eu vou colocar rótulos na camada de municípios, com o nome de cada município, e o rótulo dos pontos, com o nome de cada ponto, P1, P2, como a gente criou o campo anteriormente. Eu vou primeiro em municípios, depois em propriedades, e agora rótulos. Eu vou rotular com rótulo simples, porque eu quero que todos os rótulos tenham a mesma configuração. Aqui em valor, eu vou colocar o nome do município, que é o campo NM_Moon. Vou aplicar. Agora cada município tem o seu nome, sobre a sua feição. E eu vou fazer algumas configurações. Aqui em texto, eu vou alterar o tamanho para 8. Vou colocar um buffer ao redor do texto. E basicamente é isso. Vou dar OK. Não preciso de nenhuma configuração a mais. Agora na camada de pontos de QA, eu vou rotular com o nome de cada ponto. Para isso eu venho em propriedades da camada e depois eu vou em rótulos. E aqui no tipo eu vou colocar novamente rótulo simples. Isso porque eu quero que todos os rótulos de todos os pontos tenham a mesma configuração, mesmo tamanho, mesma cor. Então por isso eu coloco rótulo simples. O valor eu vou colocar ponto, que é o campo onde tem o nome de cada ponto. Aqui em texto eu vou colocar tamanho 8, 10. Deixa ele em 10. Vou colocar um buffer ao redor desse texto. E aqui em posição eu vou colocar deslocamento do ponto. E vou colocar no canto inferior direito. Então aplicar. Vou aplicar um deslocamento também nesse rótulo. Ok. Posso fechar? Agora eu vou aplicar mais uma alteração na simbologia da camada da bacia hidrográfica, colocando uma sombra, para dar um destaque nessa camada. Vou na camada da bacia, propriedades, depois em simbologia, vou aqui embaixo na opção renderização da camada. Depois eu marco a opção desenho os efeitos. E vou aqui nesse ícone de estrela para personalizar os efeitos. Eu marco a opção sombra projetada. E aqui eu vou diminuindo um pouco essa sombra. Dou OK. Dou aplicar. Agora a camada da bacia hidrográfica tem uma sombra na simbologia dela para destacar ela das demais camadas. Vou colocar a camada de municípios sobre a camada da bacia. E pronto. Minha simbologia já está configurada e também os rótulos. Eu já posso agora dar início à fase de configuração do layout. Então nessa última etapa, a gente vai configurar o layout final de impressão, colocando os elementos do mapa, esse layout, que são principalmente um título, uma escala, legenda, a orientação, a grade de coordenadas e um selo de informações. Então agora vamos ao QGIS.
E aqui no QGIS, para você criar um novo layout, você vem em Projeto, depois em Novo Layout de Impressão. Aqui você dá um nome para esse layout. Vou colocar que é Sangão. Ok. Então esse é o compositor de impressão do QGIS. É aqui que a gente vai editar o nosso layout. E a primeira coisa que eu vou fazer é alterar a orientação dessa página, que está em paisagem, e colocar em retrato. Eu clico na página com o botão direito, depois em propriedades da página. Aqui o tamanho eu vou deixar em A4 e a orientação, como eu falei, vou colocar retrato. Depois eu vou inserir algumas guias nessa folha que vão servir de orientação para o nosso layout. Eu venho aqui na aba Guias. Se ela não estiver ativa, você vem aqui em cima em Visão e clica em Gerenciar Guias. Eu vou colocar 2 guias na horizontal e 2 guias na vertical, todas elas a 5 milímetros das bordas da página. Então, em guia horizontal, eu clico aqui em Adicionar e vou colocar a primeira a 5 milímetros, que é a guia superior. Depois, para eu colocar uma guia inferior, a 5 milímetros do final da página, eu coloco a distância de 292. Isso porque, como eu comentei até no primeiro vídeo, a folha 4 tem 297 milímetros de altura. E como a guia começa a contar da parte superior para a parte inferior, então eu coloco 292. E o mesmo raciocínio na guia vertical. Eu vou colocar a primeira a 5 milímetros, que é a guia do lado esquerdo, e a outra a 205 milímetros, que é a guia do lado direito. Agora eu já tenho a minha página configurada e eu posso iniciar o layout adicionando os elementos do mapa. O primeiro deles é o mapa principal. Eu vou adicionar, vindo aqui em adicionar item e adicionar mapa. Depois eu clico na folha e arrasto até o final. Eu vou mudar um pouco a escala desse mapa, clicando nele e vindo em propriedades do item, aqui no lado. Eu vou colocar a escala de 150, 125. 125 mil. Eu posso movimentar um pouco esse mapa, os itens desse mapa, com essa ferramenta aqui. Está movimentado o conteúdo do mapa. Posso movimentar os itens desse mapa, colocar um pouco mais no centro. Eu vou colocar também nesse mapa uma margem, uma moldura. Aqui nas propriedades do item, eu vou lá embaixo em moldura e marco essa opção. Eu posso mudar um pouco a cor, a espessura, mas eu vou deixar o padrão. O próximo item desse mapa é a grade de coordenadas. Você adiciona diretamente nas propriedades desse mapa. Eu vou aqui em grades, nas propriedades do item ainda, clico em adicionar. Depois eu seleciono a grade criada, a grade 1, e clico em modificar grade. O intervalo eu vou colocar 5.000 para x e para y, 5.000 metros. Eu vou deixar o tipo de grade sólida, que são essas linhas, mas eu poderia colocar cruz, marcadores. Eu vou deixar sólida. Eu vou alterar um pouco o estilo dessa linha, colocando ela um pouco mais fina, 0,2. Vou colocar a cor em cinza e aplicar uma transparência.
Aqui em moldura não preciso aplicar nenhuma moldura, porque eu já coloquei uma moldura anteriormente no mapa. Então aqui na grade não preciso. Depois eu vou desenhar a grade de coordenadas. Eu marco aqui. E nas coordenadas da esquerda e da direita, que estão na horizontal, eu vou colocar na vertical ascendente, porque deixando na horizontal, ela sai um pouco da folha do layout. Então aqui as coordenadas da esquerda e da direita saem um pouco da folha. Então, por isso, eu vou colocar vertical nas duas. A orientação vertical. Aqui na precisão, eu vou colocar 0, para remover os zeros depois da coordenada. Precisão 0. A minha grade de coordenadas já foi configurada. O próximo item desse mapa é a legenda. Eu vou aqui em cima em adicionar item, depois em adicionar legenda. Eu clico no mapa e arrasto. Então essa é a minha legenda. Eu vou fazer algumas configurações nela. A primeira é colocar um título, que vai ser legenda. Depois aqui nos itens dessa legenda, eu vou desmarcar a opção atualização automática. Aqui nos pontos de QA, eu vou clicar 2 vezes para alterar o título desse campo. Vou colocar somente IPA. Aqui na ordem, vou colocar em ótimo. Vou colocar a categoria ótimo por primeiro. Eu clico nela, depois clico aqui nessa setinha para cima. Agora a ordem do IKEA já está correta, ou seja, de ótimo para ruim. E aqui na hidrografia, eu vou remover esse título. Eu vou deixar somente Rio Sangão e cursos d'água nessa parte da legenda. Eu clico no botão direito e marco a opção oculto. Depois em municípios, eu dou 2 cliques e vou renomear para limites municipais. Depois na bacia hidrográfica, eu vou renomear para bacia hidrográfica E.H. Rio Sangão. Ok? Agora eu vou dividir essa legenda em 2 colunas. A primeira coluna é somente com os itens do IKEA e a segunda do Rio Sangão até a bacia. Eu vou aqui embaixo em colunas e aumento a contagem para 2, ou seja, 2 colunas para essa legenda. Pronto. Agora o próximo item do nosso mapa é a escala. Para adicionar a escala, você vem aqui em cima em adicionar item e depois em adicionar barra de escala. Agora eu clico na página e arrasto. Aqui na escala, as configurações mais importantes são a unidade, que já vem pré-definida como quilômetros, e segmentos, que é a quantidade de segmentos na direita e na esquerda. Eu vou deixar em 2, apenas na direita. E também a espessura da escala. Eu vou deixar em 2,5, ou seja, em 2,5 km. E aqui embaixo você pode fazer mais algumas alterações, como por exemplo a margem dessa escala, a fonte, a cor. Mas eu vou deixar tudo como está, como já veio pré-definido. E vou já colocar o próximo item desse nosso layout, que é o norte. Para adicionar o norte, eu venho aqui em cima em adicionar item e depois adicionar seta norte. Agora eu clico no mapa, aqui na página, e arrasto. Aqui nas propriedades dessa seta norte que a gente adicionou, você pode alterar esse símbolo, vindo aqui em procurar diretórios, expandindo essa opção. E aqui nessa caixinha, você tem algumas seta nortes
que você pode utilizar. Então, qualquer uma dessas, você pode escolher para representar o norte. Eu vou escolher essa aqui e vou colocar preenchimento preto. E pronto. Agora a seta norte já foi configurada. E o próximo item a ser adicionado nesse mapa é o selo. E o selo nada mais é que uma caixa de texto com algumas informações referentes ao mapa, como por exemplo, sistema de coordenadas, autor, data, fonte de dados. E para adicionar uma caixa de texto, você vem aqui em cima em adicionar item, depois adicionar rótulo. Agora eu clico no mapa, aqui na página, e arrasto. Agora eu vou colocar nessa caixa de texto, nesse selo, primeiro o sistema de projeção, que é o TM. Eu vou colocar sistema de projeção, TM. Depois eu vou colocar o datum utilizado, foi o Sirgas 2000, no fuso 22 sul. A elaboração desse mapa em nova gel ambiental. Vou dar um espaço e vou colocar a fonte dos dados. A fonte. Primeiro, a malha territorial. Foi a camada que a gente baixou no site do IBGE. Malha territorial. IBGE 2019. A camada de hidrografia e da bacia hidrográfica é da SDS, aqui de Santa Catarina. Hidrografia. Bacia hidrográfica SDS 2013. E o nosso selo está pronto. O que eu vou fazer agora é colocar um retângulo aqui no lado direito da página para colocar todos esses elementos, legenda, norte, escala e selo, dentro desse retângulo. Então eu vou aqui em cima em adicionar item e adicionar formato e depois adicionar retângulo. Clico aqui na página e arrasto. Eu vou colocar esse retângulo um pouco mais para trás, indo aqui em cima, colocando em baixar algumas vezes. A legenda eu vou colocar mais para cima. Um pouco a área desse retângulo. Vou colocar a escala e o norte aqui embaixo. E depois o selo. Pronto. Vou ajustar um pouco esses elementos agora. Vou alinhar a escala e o norte à base. Alinhar a base. Já estava alinhado. Vou colocar o selo centralizado no meio. Vou alinhar esses elementos à esquerda.
a escala, o selo e a legenda. Alinhada à esquerda. Pronto. O próximo elemento é o título desse mapa. E o título é o mesmo elemento, é o mesmo item do selo, ou seja, uma caixa de texto. Eu vou aqui em cima em adicionar item e depois adicionar rótulo. Eu vou lá em cima do meu mapa, clico e arrasto. O título desse mapa vai ser pontos de IKEA, bacia hidrográfica, Rio Sangão. A fonte eu vou colocar negrito 16 ou 18. O alinhamento horizontal vou colocar no centro e o vertical no meio. Pronto. Agora o próximo item desse mapa, que não é um item obrigatório, mas é um item importante para complementar esse layout, é a tabela de atributos da camada de pontos de IKEA. Nessa tabela eu vou mostrar os pontos de IKEA, o valor, o resultado do IKEA e também a categoria, se foi ótimo, bom, ruim ou razoável. Então, para adicionar esse elemento, eu venho aqui em cima em adicionar item e depois em adicionar tabela de atributos. Aqui nessa última opção. Eu clico no mapa e arrasto. Aqui nas propriedades do item dessa tabela, eu tenho que escolher a camada a qual essa tabela se refere. Nesse caso, é a camada de pontos. Aqui já foi automaticamente criado toda a tabela da camada de pontos, com as coordenadas, ponto, categoria e resultado de QA. Depois eu vou em atributos para remover as colunas das coordenadas, x e y. Eu seleciono as duas, clico aqui para remover. Eu vou colocar o campo de ponto por primeiro, clicando nele, depois nessa setinha para cima. E vou alterar o título para somente a primeira letra em maiúscula. E a categoria também. Dou OK. Agora eu vou fazer algumas modificações na aparência dessa tabela. Primeiro eu vou remover a grade dessa tabela, as linhas horizontais e verticais. Aqui na opção mostrar grade, é só desmarcar. Depois eu vou aqui em cima em aparência, na opção de aparência, e vou em personalização avançada. A cor de fundo eu vou colocar um azul. E aqui em Odd Linhas, eu marco essa opção para colocar linhas alternadas com cores diferentes. Então marco essa opção e vou colocar um azul mais escuro. Então aplicar. E aqui na linha de cabeçalho, eu posso marcar essa opção para colocar a linha de cabeçalho com uma cor diferente também. Vou colocar um azul diferente. Vou aplicar, dou OK. Agora eu vou colocar a linha de cabeçalho, o texto da linha de cabeçalho, em negrito. Eu venho aqui embaixo
em fonte do cabeçalho e marco a opção negrito. E dou OK. Eu vou alinhar um pouco essa tabela com esse outro item à direita. Deu. Agora que o nosso mapa foi finalizado, a gente vai exportar ele em imagem e em PDF. Então, para exportar a imagem, eu venho aqui em cima, nesse primeiro ícone, em exportar como imagem, vou até a pasta do projeto, defino um nome e um tipo de formato dessa imagem. Depois clico em salvar. Depois em save novamente. E a imagem foi exportada. Agora, para exportar como PDF, você vem aqui em cima, nesse terceiro ícone, vai até sua pasta do projeto, define o nome e clica em salvar. Em save novamente. E pronto. Agora o arquivo PDF também foi salvo. Então no vídeo de hoje era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E fiquem ligados que na próxima aula tem mais. O próximo vídeo será sobre NDVI. Então até a próxima. Tchau.